Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast IDEG, direto ao ponto e sempre de olho no que importa para o CACD. Sejam muito bem-vindos às notícias mais quentes da semana. Bora conferir o que temos para hoje? OTAN em alerta. Cúpula em Haia aprova orçamento, discute Ucrânia e tenta se entender com Trump. Missão brasileira na Nigéria. Vice-presidente Geraldo Alckmin lidera a comitiva que firma acordos estratégicos em defesa, energia e cultura. Israel e Irã. Ataque dos Estados Unidos, cessar fogo frágil e reação iraniana. Atualizamos o tema e conectamos os pontos à história do Oriente Médio. 80 anos da ONU. Celebração é marcada por apelos a reformas e críticas à paralisia diante das guerras atuais. E seca no radar. Situação melhora no Brasil, mas clima extremo ameaça safras e pressiona os preços no mundo todo. Segue com a gente porque tem muita coisa importante para sua prova e para o mundo. O resumo de notícias do podcast IDEG começa agora. Embarcamos direto para a Haia, onde os líderes dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se reuniram nesta semana. A cúpula aconteceu nos dias 24 e 25 de junho e teve uma pauta densa: orçamento militar, guerra na Ucrânia e, claro, o retorno de Donald Trump aos holofotes internacionais. A declaração final da cúpula expressou o alinhamento dos países em 3 pontos que estavam gerando muita especulação até há pouco tempo. O primeiro deles é a confirmação da decisão de aumentar o orçamento de defesa de cada país para 5% do PIB até 2035. Apesar da concordância de quase todos os países, a Espanha mostrou que não deve aplicar o aumento previsto. Segundo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os gastos do país com defesa não devem ultrapassar 2,1% do PIB. O documento da OTAN também reafirmou o compromisso da organização com a defesa coletiva, consagrada no artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. O artigo 5 prevê que um ataque contra um dos membros é um ataque contra todos. Apenas uma vez a OTAN acionou a defesa coletiva com base neste artigo. Foi em 2001, em reação aos atentados de 11 de setembro, o que levou à intervenção no Afeganistão. A declaração da cúpula ainda afirmou que a Rússia representa uma ameaça à segurança euroatlântica e reforçou o compromisso da organização de dar apoio para a defesa da Ucrânia. Para além das afirmações formais, quem roubou a cena foi ele, Donald Trump. Antes de chegar ao evento, ainda a bordo do avião presidencial, o líder dos Estados Unidos tinha deixado dúvidas sobre o apoio de seu país à defesa dos demais membros. Já em Haia, o presidente norte-americano compartilhou em sua rede social uma mensagem privada que recebeu do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. No texto, Rutte parabeniza Trump pelas ações no Irã, afirmando que foram extraordinárias e que ninguém mais ousou fazer. Agora, uma pausa na cobertura factual e um passo atrás no tempo para a gente conectar a OTAN ao CACD. A OTAN foi fundada em 1949, no auge da Guerra Fria, com uma missão bem clara: conter a União Soviética, manter os Estados Unidos engajados na Europa e garantir que a Alemanha não voltasse a ser uma ameaça. De lá para cá, evoluiu para um organismo complexo que hoje conta com 32 membros. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN passou por 5 ondas de expansão rumo ao leste europeu. Países do antigo bloco soviético, como Polônia, Romênia, Estônia e Letônia, entraram para a aliança, alimentando desconfianças na Rússia. Para Moscou, esse avanço viola uma promessa informal feita em 1990 de que a OTAN não se expandiria após a reunificação da Alemanha. Nos anos 90, a própria Rússia se aproximou da OTAN, participou da Parceria para a Paz de 1993 e integrou o Conselho Rússia-OTAN até 2014, quando anexou a Crimeia. Em reação, a OTAN suspendeu o Conselho e reforçou sua presença no leste europeu. Após o início da Guerra da Ucrânia em 2022, países tradicionalmente neutros aderiram à OTAN. A Finlândia entrou para a organização em 2023 e a Suécia no ano seguinte, encerrando mais de 2 séculos de neutralidade. De Haia para a Nigéria.
O vice-presidente Geraldo Alckmin liderou uma comitiva brasileira que participou da segunda sessão do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria. O evento foi realizado em Abuja, capital nigeriana, nos dias 24 e 25 de junho. O mecanismo de diálogo entre os dois países é um fórum criado em 2013 que conta com 7 frentes: agricultura, comércio, defesa, energia, cultura, segurança e política externa. A iniciativa foi resgatada depois de 12 anos sem funcionar. No encontro foram assinados acordos estratégicos em cooperação em defesa e segurança pública, facilitação de comércio e investimentos, transição energética, apoio à agricultura e até coprodução audiovisual. Além disso, cerca de 200 empresários brasileiros e nigerianos participaram de um fórum empresarial. A reunião faz parte da preparação da visita do presidente nigeriano Bola Tinubu ao Brasil, prevista para agosto. Alckmin destacou a importância da recente adesão da Nigéria como país parceiro do BRICS. Trata-se de uma categoria específica de participação no bloco que se diferencia dos Estados-partes. O vice-presidente ressaltou a importância da criação de um eixo Atlântico Sul-Sul, produtivo, tecnológico e humano. E por que esse assunto importa para quem está se preparando para o CACD? Vamos resgatar um pouco as relações entre a Nigéria e o Brasil e a política externa brasileira na África. Com 228 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África e uma das maiores economias do continente. Em 2024, o fluxo bilateral de comércio entre Brasil e Nigéria somou 2,09 bilhões de dólares, um crescimento de 21% em relação a 2023. Os principais produtos da pauta de exportação do Brasil para a Nigéria são açúcares e melaços. Já a Nigéria vende principalmente adubos e fertilizantes químicos, além de óleos brutos de petróleo. Brasil e Nigéria mantêm uma relação histórica, estratégica e multifacetada, marcada por forte influência nigeriana na formação cultural e social brasileira. Os dois países estiveram à frente da criação da Cúpula ASA entre América do Sul e África em 2005. No campo econômico, a Nigéria é a quarta maior parceira comercial do Brasil na África. Também vale a pena a gente refletir de uma forma mais ampla sobre as relações com o continente africano. Desde 2003, a política externa brasileira para a África ganhou centralidade, baseada em uma visão de cooperação horizontal, solidária e de valorização dos laços históricos e culturais. O Brasil se posiciona como a maior nação de origem africana fora daquele continente e atua ativamente em frentes como igualdade racial, cooperação técnica e concertação política. A diplomacia brasileira prioriza regiões estratégicas como a África Ocidental, Austral e Lusófona. Agora vamos retomar um assunto que tem sido figurinha carimbada no podcast nas últimas semanas: o confronto entre Israel e Irã no Oriente Médio. Você já sabe que Israel atacou o Irã em 13 de junho. No último domingo, o confronto ganhou outras proporções quando os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares iranianas de Natanz, Isfahan e Fordo. Esta última é uma instalação subterrânea, a mais segura do país. A ação contraria declarações anteriores do presidente Donald Trump, que foi eleito prometendo evitar a atuação norte-americana em conflitos externos. O ataque foi anunciado como um sucesso espetacular por Trump na Casa Branca. No entanto, relatórios militares iniciais sugerem que o bombardeio talvez atrase a produção de armas nucleares iranianas por apenas alguns meses. Na última segunda, dia 23, Trump anunciou ainda um cessar-fogo no conflito. Na prática, houve uma suspensão temporária de ataques que já foi violada por ambos os lados. O Irã classificou o ataque dos Estados Unidos como uma violação da Carta da ONU. Em retaliação, o país lançou mísseis a bases norte-americanas no Catar e no Iraque. O país também reagiu na esfera diplomática. O parlamento aprovou a suspensão da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Além disso, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O Brasil condenou os ataques promovidos pelos Estados Unidos e por Israel a instalações nucleares do Irã. O texto publicado pelo Itamaraty expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e afirma que os ataques são uma violação da soberania do Irã e do direito internacional. Esse episódio ilustra temas centrais relacionados ao CACD em diferentes disciplinas. Por isso, a gente aproveita para fazer um breve resgate da história recente do Irã. No início do século XX, a Pérsia, onde fica o Irã atualmente,
esteve sob influência do Império Russo e da Inglaterra. Depois da Primeira Guerra, a Inglaterra ampliou seu domínio na região para afastar influências soviéticas. Em 1925, Reza Khan, militar persa, tomou o poder e se tornou o primeiro Shah da dinastia Pahlavi, que governou até 1979. Em 1941, com o país ocupado por tropas britânicas e soviéticas, o Shah abdicou em benefício de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. A partir daí, a dinastia Pahlavi promoveu uma política de aproximação com o Ocidente e, em especial, com os Estados Unidos. Em 1948, o Irã reconheceu o Estado de Israel. Em 1951, no entanto, o país elegeu para primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que nacionalizou a indústria petroleira do país. Em reação, a Inglaterra impôs um bloqueio econômico sobre o Irã e foi apoiada pelos Estados Unidos. Reza Pahlavi deixou o país e retornou em 1953 quando deu um golpe apoiado pelos Estados Unidos, transformando o país em uma ditadura. Em 1979, com a Revolução Iraniana, os xiitas assumiram o poder liderados pelo Ayatollah Khomeini e passaram a fazer forte oposição aos Estados Unidos e a Israel. Nesta quinta-feira, dia 26 de junho, a Organização das Nações Unidas completou 80 anos. Em 1945, nesta mesma data, era assinada a Carta de São Francisco, marco que fundou a principal organização internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Em Nova York, chefes de Estado e diplomatas participaram de cerimônias de celebração dos 80 anos da ONU. Mas nem tudo foi comemoração. Houve homenagens, mas também críticas veementes. Os representantes da Rússia afirmaram que os princípios da Carta estão erodindo e acusaram o Ocidente de pretensões unilaterais. Os Estados Unidos aproveitaram o evento para criticar a instituição. Afirmaram que a organização perdeu de vista seu mandato e cobraram da entidade respeito à soberania dos países. A atuação norte-americana tem sido marcada pela suspensão do fornecimento de recursos a órgãos da ONU. O Brasil, por sua vez, defendeu uma reforma da instituição. O embaixador Sérgio Danesi disse que o multilateralismo está enfrentando desafios sem precedentes e que a defesa dos propósitos e princípios da Carta da ONU devem ser feitos reformando e capacitando a organização. Bom, você já sabe, a ONU tem tudo a ver com o CACD. É um assunto transversal que aparece sempre em diferentes disciplinas. Por isso, a gente aproveita para resgatar questões relevantes. Quando a instituição foi fundada, a Carta da ONU trouxe ideias inovadoras ao propor 3 pilares: paz e segurança, desenvolvimento e direitos humanos. Ela reafirmou valores centrais do direito internacional, como igualdade soberana entre os Estados, proibição do uso da força e solução pacífica de controvérsias. Hoje, com 193 Estados-membros, a ONU se consolidou como o principal fórum global de articulação. A organização possui como principais organismos a Assembleia Geral, da qual participam todos os Estados-membros, a Secretaria-Geral, chefiada pelo português Antônio Guterres, o Conselho de Segurança, formado por 15 países, dos quais 5 são permanentes com direito a veto, conta ainda com o Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, a Corte Internacional de Justiça, seu principal órgão judiciário, e o Conselho de Tutela, inativo desde que Palau se tornou independente em 1994. Mas os 80 anos chegam em meio a uma crise séria. Entre escândalos de demissões internas, cortes de orçamento e críticas pela incapacidade de evitar conflitos na Ucrânia, Gaza e em outras regiões, a ONU enfrenta sérios desafios. Defensor do multilateralismo e da Carta da ONU, o Brasil ecoa a defesa da reforma da instituição e de seu Conselho de Segurança. E você, como imagina que serão os próximos 80 anos da organização? Agora a gente fecha o bloco de notícias principais com uma atualização sobre a situação da seca no Brasil. Entre abril e maio de 2025, o Brasil registrou seca em 55% do seu território, o equivalente a 4,67 milhões de quilômetros quadrados. Mas apesar da abrangência, a notícia é parcialmente positiva. Houve redução na severidade da seca em várias regiões do país. Segundo o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, a área atingida recuou 25% em relação ao mesmo período de 2024, quando a estiagem cobria mais de 6,3 milhões de quilômetros quadrados. A melhora foi especialmente percebida em estados como Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais e na região sul. Por outro lado, o cenário ainda exige atenção. A seca se agravou em 8 estados, com destaque para o Acre, onde a situação foi classificada como seca extrema.
No Nordeste, os efeitos persistem com intensidade, afetando diretamente a agricultura e o abastecimento de água. Vale a pena resgatar dados de 2024, que foi um ano com recordes históricos de temperatura e eventos climáticos. Segundo o relatório Estado do Clima Global, publicado pela Organização Meteorológica Mundial há 3 meses, o ano passado foi o mais quente no planeta nos últimos 175 anos. Foram registrados 152 eventos extremos sem precedentes e 297 eventos incomuns, com destaque para ondas de calor, secas, enchentes e ciclones. No Brasil, a organização identificou 10 eventos extremos, incluindo seca histórica na Amazônia, calor no centro-oeste e chuvas intensas no sul. Em todo o mundo, foram registrados aquecimento e acidez dos oceanos em patamares recordes. A concentração de gases de efeito estufa, como o CO2, atingiu os níveis mais altos em 800 mil anos, revelando um agravamento sem precedentes da crise climática. Uma matéria recente do The New York Times amplia a reflexão sobre os impactos climáticos em associação com conflitos e questões políticas e sociais. Além de guerra, inflação e tarifas, a seca também está impactando os alimentos que chegam ou deixam de chegar ao prato das pessoas em todo o mundo. A matéria cita que no Brasil as lavouras secaram e por isso o café ficou mais caro no mundo todo. Nos Estados Unidos, a estiagem prolongada no meio-oeste reduziu drasticamente o número de rebanhos, elevando os preços da carne bovina a níveis históricos. Na China, a bacia do Rio Amarelo, vital para a produção de trigo, sofre com calor e aridez fora do comum. Os impactos não param por aí. Rússia e Ucrânia, 2 gigantes do trigo, enfrentam secas que ameaçam suas colheitas, o que pode afetar países dependentes como Marrocos. Com secas mais frequentes e intensas, o sistema alimentar global se torna cada vez mais vulnerável, e os efeitos já são sentidos no bolso e na alimentação do consumidor. E agora a gente vai para o nosso giro rápido, sintético, direto, de notícias que marcaram a semana. São fatos para nós acompanharmos de perto. Olha o que nós temos para hoje. A Colômbia deu mais um passo rumo à integração Sul-Sul e se tornou oficialmente membro do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. O país agora tem acesso a recursos do NBD para projetos nacionais de desenvolvimento. Começou ontem a 55ª Assembleia Geral da OEA, em Antígua e Barbuda. O secretário-geral da organização, Albert Hamdin, pediu uma desescalada no Oriente Médio e defendeu uma agenda de modernização e mudança. Em Damasco, um atentado suicida reivindicado pelo grupo jihadista Saraya Ansar al-Sunna atingiu uma igreja durante uma missa. O ataque deixou ao menos 25 mortos. E Moçambique celebrou os 50 anos de sua independência nesta semana. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência moçambicana em 1975. O ato fazia parte da política externa de aproximação com as ex-colônias africanas durante o governo Geisel. E assim a gente fecha mais uma edição do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Esperamos que você tenha gostado e convidamos você a acompanhar muito mais conteúdo no site ideg.com.br. Aliás, temos uma super novidade para quem quer se aprofundar de verdade nos estudos para o CACD. Estão abertas as inscrições para o Passe Livre IDEG. É uma semana de aulas abertas para você conhecer os nossos cursos extensivos. Aproveite! E muito obrigado pela sua audiência. Desejamos muito sucesso nos estudos rumo à diplomacia, especialmente nesta reta final. Um abraço e até semana que vem.